A França é o país mais visitado do mundo, passando até mesmo os Estados Unidos. Tem a quinta maior economia do mundo. É um centro mundial da arte, moda, gastronomia e cultura. A sua paisagem urbana do século XIX é cortada por avenidas largas e pelo rio Sena. É uma das cidades mais amadas e desejadas pelos viajantes. Paris é a cidade mais populosa da França. Além de ser o símbolo da cultura francesa, atrai mais de 30 milhões de visitantes por ano. A fama da cidade luz vem por ter sido moradia de grandes mentes iluminadas que moravam aqui na cidade. Olá amigos do canal Viajando com Alex, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos em Paris, eu vou mostrar para vocês o que fazer aqui a pé, metrô, os pontos turísticos da cidade, vou mostrar para vocês como é fácil andar por Paris. Então já vai deixando seu like, divulgue para seus amigos, se inscreva você que não é inscrito e roda a vinheta que nosso passeio aqui em Paris está começando. A Torre Eiffel se ergueu aqui no céu de Paris no século XIX. Em 2009, ela completou seus 120 anos. O nome Eiffel veio do seu projetista Gustave Eiffel. A torre possui 3 níveis para o visitante. No primeiro andar possui um restaurante simples para quem quer almoçar ou jantar. Já no segundo andar, com um restaurante gastronômico mais caro, um pouquinho mais refinado. Os 2 restaurantes precisam de reservas. Lembrando que você pode ir até o topo da torre e aí sim você vai ter uma vista fantástica da cidade. A torre foi feita em treliça de ferro do século XIX. Se tornou o ícone mundial da França. Atrai milhões de visitantes por ano e sem falar que é o edifício mais alto aqui de Paris. Possui 324 metros de altura. E um fato curioso é que ela fica 15 centímetros mais alta no verão, devido à dilatação térmica do ferro. E passeando aqui pelo rio Sena, a gente vai encontrar esse túnel que em 1997, a princesa Diana, perseguida por paparazzo, acabou batendo na coluna aqui do túnel e a levou à morte. E logo aqui em cima do túnel fizeram esse memorial em homenagem à princesa. Então vários fãs passam por aqui, deixam flores. E coladinho aqui com o Petit Palais e Grand Palais, a gente tem essa ponte, a mais extravagante de Paris, a mais conhecida, Alexandre III. Está classificada como monumento histórico francês. Faz parte do conjunto arquitetônico formado pelo Grand Palais e o Petit Palais. Em estilo Art Nouveau, a construção da ponte é uma maravilha da engenharia do século XIX. Só de candelabros são 32, 16 de cada lado, para iluminar e ornar toda a extensão da ponte. Essas 4 colunas, 2 de cada extremidade da ponte, foram construídas para servir de contrapeso, já que a ponte só tem um arco em toda a sua extensão. As 2 do lado esquerdo representam a ciência e a arte, e as que ficam do lado direito representam a indústria e o comércio. Quem vem a Paris é quase uma obrigação passear aqui pela ponte. Agora chegando no Palácio dos Inválidos, ou Hotel Nacional dos Inválidos, mandado construir por Luís XIV em 1670. Esse enorme monumento parisiense serviu de abrigo para o exército de Luís XIV. Hoje em dia, continua acolhendo os inválidos e é também uma necrópole militar.
e sede de vários museus. Agora chegando nessa cúpula dourada, que é o local onde repousa os restos mortais de Napoleão, seus 2 irmãos e seu filho. Com essa belíssima cúpula dourada, ela virou um ponto de referência aqui na paisagem parisiense. Coladinho aqui com a cúpula de Napoleão, a gente vai encontrar o Museu Rodin, criado em 1917, graças ao próprio artista. Grande parte das obras do artista estão expostas dentro desse encantador palácio de estilo rococó. E no seu jardim de 3 hectares é uma das partes mais agradáveis aqui do museu. Agora eu estou chegando no Petit Palais e junto com o Grand Palais e a Ponte Alexandre III, eles fazem parte do conjunto monumental para a Exposição Universal de 1900. O que realmente chama a atenção aqui é o próprio edifício, decorado de uma maneira vistosa. O interior apresenta galerias iluminadas apenas pela luz natural, com o recurso a grandes superfícies vidraçadas, cúpulas transparentes e uma série de largas janelas, que permite uma maior integração do interior com o exterior. São expostas coleções artísticas desde a antiguidade até 1920. Bem em frente ao Petit Palais temos o Grand Palais, com essas colunas fenomenais. No seu interior se destaca com uma cobertura de ferro e vidro. A construção levou 3 anos e contou com 1.500 trabalhadores. Ele abriga a exposição de artes, desfiles e muitos outros eventos e atividades ao longo do ano. Chegando agora em uma das ruas mais sofisticadas aqui de Paris, onde você vai encontrar todas as marcas que você deseja. Já nos anos 40, essa avenida Montaigne já era habitada pela elite parisiense. Nos anos 80, a avenida tornou-se a grande dama das ruas francesa, no universo da alta costura e acessórios de luxo. Sem falar do Plaza Athénée, que oferece o melhor de Paris. Atualmente é considerada mais importante que a rua Faubourg Saint-Honoré. Agora chegando na segunda maior praça aqui da França, consequentemente a maior da capital francesa. Essa praça tem um enorme peso histórico aqui na França, a Praça da Concórdia. Já aqui no centro da praça a gente tem esse enorme obelisco, com mais de 3.000 anos de antiguidade, com altura de quase 23 metros. Foi doado pelo vice-rei do Egito. A praça é bem central para os turistas. De um lado a gente tem a Avenida Champs-Élysées, do outro lado a gente tem o Jardim das Tuileries, que vai levar ao Museu do Louvre. Do outro lado da praça a gente tem a Igreja Madeleine, que se destaca pela sua arquitetura em forma de templo clássico grego. E do outro lado a gente tem a Assembleia Nacional. Então, como vocês percebem, a gente está bem centralizado, perfeito para dar um ponto de partida para conhecer Paris. Voltando a falar da praça, existem 2 fontes monumentais de estrutura romana, que apresentam esculturas nas quais figuras humanas se misturam com animais marinhos. As 2 fontes foram inauguradas em 1840
Uma celebra a navegação fluvial e a outra a navegação marítima. Apesar de muito agradável essa praça, aqui possuía uma guilhotina que serviu de execução para mais de 1.200 pessoas. Entre as que morreram aqui conhecida, Luís XVI, Maria Antonieta, Princesa Isabel da França. Agora chegando no maior centro financeiro aqui da cidade de Paris, o La Défense, com seus 72 edifícios de vidros e aços. Com esses prédios imponentes, futuristas, é uma vista completamente diferente do restante da cidade. Recebeu o nome de La Défense, pois foi uma homenagem aos soldados franceses que defenderam a cidade durante a Guerra Franco-Prussiana, em meados do século XIX. Um ponto forte aqui da área são as obras de arte expostas, seja em meio a praças ou em frente aos próprios prédios. São quase 70 ao todo. Essa, por exemplo, representa uma aranha vermelha de um escultor americano, 15 metros de altura. Já essa aqui, composta por duas figuras de 12 metros de altura em resina de poliéster. Não podemos esquecer esse famoso polegar, de 12 metros de altura e 18 toneladas. É uma série de obras do escultor César, representando a ampliação do seu próprio polegar. Esse já é o Shopping Le Quatre-Temps, que depois de sua construção em 1980, ostentou o título de maior shopping da Europa, oferecendo uma ampla oferta de lazer e alimentação. Agora falando desse arco moderno inaugurado em 1989, fazendo parte das comemorações do bicentenário da Revolução Francesa. É um arco em cubo, que tem como conceito uma janela aberta para o mundo. É possível visitar o arco todos os dias e ver Paris de 110 metros de altura. Olá amigos do canal Viajando com Alex, hoje eu estou aqui no Parque Citroën. Quero mostrar para vocês essa opção bem diferente, legal, para se fazer aqui em Paris. É você subir nesse balão e você vai ter uma vista cinematográfica da cidade. Então vamos comigo, espero que vocês gostem. A subida nesse balão custou 12 euros. É um balão cativo, servindo como atração turística e como ferramenta de conscientização sobre a qualidade do ar. Foi instalado em 1999 aqui no Parque André Citroën. Já recebeu mais de 500 mil de visitantes. Chegando agora no Palais Royal, que é sem dúvida um belíssimo edifício histórico aqui de Paris. E ninguém menos do que Luís XIV passou sua infância. Porém, são as famosas colunas que têm dado notoriedade ao edifício. As colunas representam a entrada da moderna arte na arquitetura histórica. Essas instalações contemporâneas formam um conjunto de 200 colunas em mármore de Carrara e com tom preto e branco, atraindo a atenção de adultos e crianças, turistas e parisienses. Sem falar que ainda conta com esse delicioso jardim cheio de cafés, restaurantes, lugar para relaxar. Chegando agora aos Jardins das Tuileries, é um parque público e o mais antigo aqui da cidade de Paris. Ele fica entre a Praça da Concorde e o Museu do Louvre.
É uma imensa área verde e um dos jardins mais bonitos aqui de Paris. Possui uma vasta quantidade de flores, estátuas e labirintos, sendo um lugar ideal para o descanso. O jardim fazia parte de um palácio de Catarina de Médicis, mas depois de alguns séculos ele foi queimado e demolido. O jardim conta com o Musée de l'Orange, que em português Museu da Laranja. Ele é dedicado às obras impressionistas, por isso é bastante diferente das artes tradicionais e clássicas que vamos ver em muitos museus europeus. O seu nome significa laranja porque aqui era onde se colhiam e depositavam as laranjas do jardim. Uma curiosidade, o nome Jardim das Tulherias vem do fato de que nesse local havia um grande número de olarias, que eram fábricas de telhas. Sem falar que aqui tem vários cafés que chegam a servir crepes franceses e até champanhe. Agora a gente vai chegando no Arco do Triunfo do Carrossel. Esse monumento ele é datado de 1809. Ele é menor que o Arco do Triunfo, que foi mandado construir também por Napoleão. Decorado com colunas de mármore rosa, o arco faz referência aos arcos do triunfo do Império Romano. E corando o arco temos as cópias dos cavalos de bronze de Constantino I. Chegando agora aqui no Louvre, que é o grande líder entre os museus mais visitados pelo mundo e com certeza a maior atração aqui de Paris. Espero que vocês gostem, vamos lá dentro, vou fazer um pequeno tour, vamos que vamos! Essa pirâmide do Louvre é uma estrutura de forma piramidal, construída em vidro e metal. Ela é rodeada por 3 pirâmides menores. A grande pirâmide serve de entrada principal para o Museu do Louvre. Ela foi construída em 1989, tornando-se assim um ponto de referência para a cidade de Paris. Andar aqui pelas galerias do Louvre não é uma tarefa fácil, já que estamos falando de um museu enorme, com mais de 30 mil peças no acervo, sede da Mona Lisa, Leonardo da Vinci, entre outros. Se você quiser conhecer todo o museu, você tem que ter um bom preparo físico, porque foi feito um estudo aqui no museu que levaria 40 dias consecutivos para que o visitante pudesse conhecer com detalhes todas as obras do Louvre. Então, para você aproveitar bem o Louvre e tem poucos dias na cidade, você tem que montar suas áreas de interesses para não perder tempo. O edifício foi ampliado várias vezes para formar o atual Museu do Louvre. O museu só foi mesmo inaugurado em 10 de agosto de 1793. Então, estamos falando de mais de 200 anos de museu. Sem falar que possui uma coleção em grande parte constituída por esculturas francesas. No século XIV se tornou o Palácio da Família Real e a sede do poder na França, e em 1682 foi quando a família real escolheu o Palácio de Versalhes como novo endereço. O Louvre permaneceu como sede do governo até o final do antigo regime.
uma paradinha para avisar para vocês que o meio de transporte que eu estou utilizando aqui para conhecer os pontos turísticos aqui de Paris, uma boa parte do tempo eu estou utilizando o sapato mesmo, isso aí, eu estou caminhando muito para conhecer os pontos turísticos, que nada como caminhar para você conhecer uma cidade, né? Mas o metrô também é um vasto meio de transporte, são 16 linhas, 14 aqui dentro da cidade de Paris e 2 linhas fora de Paris, são 5 zonas. Agora chegando na Praça Vendôme, que é a praça que foi construída por ordem de Luís XIV, o Rei Sol. É uma das praças mais chiques aqui de Paris. Já aqui no centro da praça, a gente vai encontrar essa coluna de bronze, que teria sido adquirida da fundição dos 1.200 canhões, tomado em Austerlitz. Tem quase 45 metros de altura. Foi inspirado no modelo da coluna de Trajano de Roma e coroada com a estátua de Napoleão I. Totalmente rodeada por imponentes e sóbrios edifícios, aqui na praça há diversas lojas de grandes prestígios, como Dior, Chanel, Cartier. No número 15 da praça funciona um dos hotéis mais famosos do mundo, o Ritz. Uma curiosidade aqui da praça é que ainda possui 3 moradores, um milionário árabe, uma senhora de uma família tradicional francesa e Henri Salvador. No mais, os prédios são ocupados pelas joalherias, seus ateliês e pelo Ministério do Governo francês. Inaugurado em 1875, esse imponente edifício é a Ópera Garnier, ou Palácio Garnier, que junto com a Ópera da Bastilha, elas formam a Ópera Nacional de Paris. Vamos lá conhecer o edifício? A ópera foi projetada no contexto da Grande Reforma Urbana de Paris, no Segundo Império. Foi um projeto de um concurso público de 1861, do qual o vencedor, o arquiteto Charles Garnier, que era até então um profissional desconhecido de 35 anos de idade, que viria posteriormente a construir também a Ópera de Monte Carlo, em Mônaco. O jovem arquiteto Charles Garnier, ele foi o vencedor e realizou o design do edifício. Em 1875 aconteceu a inauguração, o qual o próprio arquiteto não foi convidado, porque ele tinha uma relação de conflito com Napoleão. Aqui no seu interior a gente vai notar que ele é todo decorado com mármore, veludos, candelabros de ouro, espelhos dignos de uma das óperas mais famosas do planeta e diversos afrescos no teto. A sala de espetáculo é ainda mais bonita, totalmente decorada com tons dourados e vermelho. E agora uma paradinha para conhecer uma das galerias mais famosas aqui de Paris, a Galeria Lafayette. Ela conta com produtos de moda destinados a todo tipo de público.
e nas mais diversas faixas de preço. O local é conhecido por sua grande diversidade de produtos de luxo e de marcas famosas. Foi fundado em 1912. Bem aqui no centro da loja a gente vai encontrar essa cúpula em estilo Art Nouveau de 43 metros de altura. Ela possui o formato de uma flor composta por 10 vigas, totalizando 1000 metros quadrados. E para você que não conhece, a Galeria Lafayette possui esse terraço com essa vista bem legal aqui da cidade. Você pode comprar um lanchinho e vir comer aqui em cima no terraço. Muito legal, vale a pena, hein? Agora chegando na Praça da Bastilha, essa praça que teve um peso histórico na Revolução Francesa, e lá atrás tem a Ópera da Bastilha. Aqui a gente vai encontrar essa coluna que se chama Coluna de Julho, que foi construída em torno de 1840 para comemorar a queda da monarquia. No topo encontra-se uma escultura dourada, o Gênio da Liberdade, mais conhecido como o Anjo da Bastilha, outra figura imponente aqui da praça. E essa aqui é a Ópera da Bastilha, que foi inaugurada para o bicentenário da Revolução Francesa, em 14 de julho de 1989. Situada no coração histórico de Paris, a praça mais antiga se encontra aqui no bairro do Marais. Estou falando da Praça de Vosges. Essa belíssima praça foi inaugurada em 1612, com a festa de celebração do matrimônio entre Luís XIII e Ana de Hamburgo. Já que no centro da praça a gente encontra a estátua de Luís XIII. A praça está rodeada por esses conjuntos de 36 pavilhões de ladrilho vermelho. Construído de forma simétrica, todos os prédios são da mesma altura, com exceção dos pavilhões do Rei e da Rainha, todos protegidos pela Lei de Proteção dos Monumentos Nacionais. E caminhando aqui pela praça, a gente vai encontrar restaurantes, galerias de artes. E no número 8 foi a casa de Victor Hugo entre 1832 e 1848. A entrada é de graça, vale a pena conferir. Trata-se de um apartamento organizado seguindo as 3 etapas que articularam a vida do escritor, sua história antes, durante e depois do exílio. O apartamento está perfeitamente decorado. Chegando agora na Torre de Montparnasse, que é uma torre com 210 metros de altura, e lá de cima a gente consegue apreciar os melhores monumentos da cidade.
Paguei 13 euros para vir até aqui em cima, desfrutar desse belíssimo mirante aqui da cidade de Paris. Chegando agora num dos monumentos mais importantes aqui de Paris, o Arco de Triunfo. Esse arco que coroa uma das avenidas mais bonitas do mundo, a Champs-Élysées. Então vamos lá conhecer um pouquinho do arco, da avenida. Então vamos que vamos. O Arco de Triunfo foi construído em comemoração às vitórias militares de Napoleão Bonaparte, a qual ordenou sua construção em 1806 e somente inaugurado em 1836. No arco pode ser encontrado o nome de 128 batalhas e 558 generais. O monumento tem 50 metros de altura, 45 de largura e 22 de profundidade. Aqui dentro do monumento a gente vai encontrar esse museu que conta fatos interessantes sobre sua construção, por meio de animações e multimídias. Enfim, aqui você vai poder conhecer toda a história do Arco de Triunfo. Inclusive poderá entender cada uma de suas esculturas e decorações, com explicações detalhadas. Além disso, o museu vai falar sobre a história do exército francês e também sobre a história da França. Depois de subir aproximadamente 330 degraus, agora eu estou aqui no terraço do Arco do Triunfo, então vamos aproveitar essa vista magnífica aqui da cidade. Aqui do terraço você vai ter uma bela vista da cidade. Certamente Paris tem muitos lugares para ver a cidade de cima, e cada um oferece uma vista inusitada. Sendo assim, o Arco do Triunfo mostra toda a grandeza da bela avenida Champs-Élysées e as outras 11 avenidas que formam a Estrela Étoile. Sem falar que daqui de cima você consegue ver o Museu do Louvre e até o Arco de la Défense. E agora falando da Avenida Champs-Élysées, que é uma das avenidas mais famosas e glamurosas do mundo, arborizada ao longo dos 2 quilômetros que ligam o Arco do Triunfo à Praça de la Concorde, reúne principais joalherias, lojas, cafés, restaurantes. É o cartão postal de Paris, por isso mesmo deve ser luxuosa sem frustrar. Ela brilha e ao mesmo tempo é acessível a turistas, ricos, menos ricos, deve se sentir à vontade. Um sobe e desce. No Natal é quando a avenida fica toda decorada e iluminada, e ainda conta com uma roda gigante lá na Praça de la Concorde. Sem mencionar que aqui também é onde ocorre a grande festa de Réveillon. A maior característica dessa avenida pode ser definida em 2 palavras: brilho e acessibilidade. Chegando agora nesse edifício espetacular, que é o Hotel de Ville, a Prefeitura Municipal aqui de Paris, desde 1357. A sua arquitetura é da época renascentista, período que sofreu uma grande remodelação. Foi ainda totalmente reconstruída depois de um incêndio em 1871, mantendo o aspecto original. E aqui já os anéis das Olimpíadas dos Jogos de 2024, que Paris será sede.
Perdido em uma pequena praça, no meio de tantas lojas aqui da rua do Rivoli, você já deve ter notado essa solitária torre, de 54 metros de altura. É a Torre Saint-Jacques, construída no século XVI. Foi o campanário de uma igreja destruída durante a Revolução. É necessário subir 300 degraus para descobrir os segredos do sino da igreja. Agora chegando ao Centro Georges Pompidou, que abriga uma das maiores coleções de arte moderna e contemporânea, comparada até ao Museu MoMA lá em Nova York. O edifício Georges Pompidou é um dos mais extravagantes aqui de Paris, devido aos tubos de ar, canos, elevadores e escadas rolantes coloridas, que estão situadas aqui na parte exterior do edifício. Inaugurado em 1977, em um dos bairros mais antigos aqui de Paris, o Centro Pompidou foi uma obra pioneira da arquitetura contemporânea, capaz de criar um grande contraste com a paisagem cinza aqui da zona. Além do Museu Nacional de Arte Moderna, o Centro Pompidou abriga um centro de pesquisa musical e acústica e uma biblioteca pública. O edifício está dividido em 6 andares. O quarto e o quinto concentram as exposições permanentes do museu. O quinto andar dedica à arte moderna desde o início do século XX até 1960. No quarto andar é possível fazer um percurso através das obras contemporâneas realizadas desde 1960 até a atualidade. E um bônus que o museu dá para o visitante é poder usufruir dessa linda paisagem. Finalmente chegamos em uma das catedrais góticas mais antigas do mundo, a Notre Dame, construída em 1163 a 1245. O nome da catedral significa Nossa Senhora e é dedicada à Virgem Maria. Em seus 8 séculos de história, a Catedral de Notre Dame foi reformada em várias ocasiões, sendo a mais importante em meados do século XIX. Aqui na Catedral foram realizados importantes acontecimentos, entre os quais vale destacar a coroação de Napoleão Bonaparte, a beatificação de Joana d'Arc e a coroação de Henrique VI da Inglaterra. A Catedral conta com 2 torres de 69 metros em sua fachada, e para você ter acesso, você conta com 387 degraus, que devem ser subidos a pé até lá em cima. Em abril de 2019, a catedral sofreu um grave incêndio que provocou danos significativos no telhado e derrubou a agulha da torre principal. No momento, ela se encontra em restauração. Para quem não sabe, aqui no subsolo da praça possui uma cripta que contém as ruínas descobertas durante as escavações de 1965. Foi aberta em 1980 e sua entrada fica no número 1 da praça.
Chegando agora em um dos bairros mais boêmios aqui de Paris, que tem como suas principais atrações a Basílica Coração Sagrado e a casa de show centenária Moulin Rouge. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse bairro, Montmartre. Fique comigo, vai deixando seu like, divulgue com seus amigos e vamos continuar nosso passeio. Moulin Rouge é um tradicional cabaré construído no ano de 1889. É famoso pela inclusão no seu terraço desse moinho vermelho. É um símbolo emblemático da noite parisiense e tem uma rica história ligada à boemia da cidade. O espetáculo conta com 80 bailarinos no palco e pelo menos 1000 figurinos ao longo da apresentação. Chegando aqui na Basílica Coração Sagrado, localizado no alto da colina, 130 metros de altura aqui em Montmartre. Para chegar lá na Basílica, você pode utilizar esse funicular, que é o transporte, que entrou em funcionamento em 1900, ou você pode optar em subir os 197 degraus até lá em cima. A Basílica oferece a possibilidade de subir até sua cúpula para contemplar a cidade, sem falar dessa escadaria, onde se reúnem artistas, namorados, que fazem serenata a qualquer hora do dia e ficam até o pôr do sol. A Basílica começou a ser construída em 1875 e foi terminada em 1914. Conta com uma arquitetura em cruz e em estilo romântico, construída em mármore branco. Foi consagrada como basílica aos 5 anos de sua construção, em 16 de outubro de 1919. Aqui nos arredores da Basílica, a gente vai encontrar essa pracinha principal, cercada de bares, restaurantes, cafés. Os artistas de rua, eles ganham a vida vendendo pinturas, fazendo retratos de turistas, sempre com excelente qualidade. Vale a pena conferir. Chegando agora no Palácio Jardim de Luxemburgo, mandado construir por Maria de Médicis em 1615. Ela estava cansada daquela vida lá no Louvre e simplesmente mandou construir esse imenso jardim e o palácio lá no fundo. O Jardim de Luxemburgo chegou a ser um museu no século XVIII, além de prisão durante um pequeno período da Revolução Francesa, tribunal, residência de Napoleão Bonaparte em 1799. Durante a Segunda Guerra Mundial foi ocupado por alemães até ser libertado em 1944. É somente em 1958 que passa a ser sede do Senado da Quinta República, função exercida até os dias atuais. Com mais de 22 hectares, o jardim conta com uma coleção exuberante de estátuas e também com pequenos lagos, destinado ao lazer infantil, sem falar que tem um pequeno teatro de fantoche, um pomar e um restaurante que fica aqui próximo ao Teatro Odeon.
Coladinho aqui com o Jardim de Luxemburgo, a gente vai chegando no Panteão, em estilo neoclássico, situado aqui no Monte de Santa Genoveva. Originalmente foi planejada no século XVIII para ser uma igreja que abrigaria o Santuário de Santa Genoveva. Este monumento tem desde a Revolução Francesa a vocação para homenagear grandes pessoas que marcaram a história da França. Chegando agora no mercado de pulga mais antigo do mundo, com 7 hectares, aqui em Saint-Ouen, periferia de Paris. Tenho certeza que você vai gostar, você que gosta de antiguidade. É pouco conhecido de brasileiros, mas vamos lá, vamos pechinchar, vamos procurar coisa legal. Situado na cidade vizinha de Saint-Ouen, o maior mercado de antiguidade do mundo é, na verdade, um conglomerado de 15 marchés, dividido por temas, com oferta de produtos e ambientes distintos. Alguns comerciantes estão instalados em lojas, outros em espécies de galpões, que de tão bem decorado parece cenário de filme. E por último, estandes menores. E esse conjunto vai formando labirintos que se abrem eventualmente em ruas mais largas. Agora chegando na rua Faubourg Saint-Honoré, que é uma rua aqui de Paris que estão localizadas diversas lojas de luxo, como Hermès, Lancôme, Gucci, sem falar das diversas embaixadas e a residência oficial do presidente da República Francesa, o Palácio do Élysée. E esse aqui é o belíssimo edifício onde se encontra o Museu d'Orsay, que está localizado em uma antiga estação de trem. Foi inaugurado no ano de 1900 para a Exposição Mundial de Paris. A estação teve um elevado tráfego de trem até 1939. A inauguração do museu aconteceu em 1986. As exposições contêm pinturas impressionistas e pós-impressionistas, além de uma grande coleção de esculturas, artes decorativas e elementos arquitetônicos. E esses são os 2 cafés mais tradicionais e conhecidos aqui de Paris, Café de Flore e Le Deux Magots. Um pouquinho caro, café turístico, ponto turístico, está sempre cheio, mas vale a pena, é bem gostoso. Esta é a maior e talvez a mais conhecida fonte de Paris, um dos principais monumentos aqui de Saint-Germain. Trata-se de uma alegoria do arcanjo Michel, apresentado como um guerreiro na luta contra o bem e o mal. Nosso programa aqui em Paris vai chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa ainda para ser mostrada aqui em Paris, mas vai ficar para a próxima temporada. Deixe seu like, divulgue com seus amigos. Realmente, de coração, espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima vez. Au revoir, Paris. Tchau, tchau.